entrevista com o técnico do Cavalcante. Professor, pergunta de Douglas Santana, do cbahia.com. Dado 2 derrotas seguidas com falhas da defesa, 7 gols tomados em 2 jogos. E o Bahia tem tido dificuldade para vencer seus jogos em casa. O que fazer para descascar esse abacaxi? Bom, é um número expressivo, sim. O fato dos gols tomados. É um quantitativo alto. O meu hábito é sempre isolar números, né, com relação à forma que nós estamos tomando esses gols. Mas o número alarma, sim, nos preocupa. É importante entender muito bem como os gols aconteceram. E no tempo que tiver disponível para procurar evolução interna em treinamentos, a gente buscar essa evolução. Del Machado, Esferas da Bola, Nilson Luiz, Itapuã FM. O Bahia foi surpreendido taticamente pelo América. E qual lição você tira da derrota de hoje e se houve algum erro na escalação do seu time? Bom, são 3 perguntas. Sobre surpresa, talvez não houve surpresa. Nós esperávamos o América marcando baixo e contra-atacando. Talvez essa receita deu muito mais certo do que nós esperávamos. Nós temos uma condição de jogo que empurramos o adversário para o seu campo, mas também temos uma condição de utilizar a pressão pós-perda de bola efetivamente no campo adversário, que faz com que a gente sofra menos contra-ataques. E hoje, talvez mais do que a nossa precipitação em erros à frente, foi justamente a nossa pressão pós-perda que não funcionou tão bem. Talvez até pelo nível de desgaste dos nossos atletas, né? Faltou um pouquinho mais de força para correr para frente e tivemos que gastar muita energia correndo para trás. E eu não tenho dúvida que isso foi determinante para o resultado do jogo, inclusive para a vantagem elástica que o América nos impôs durante a partida. Reginaldo Lima, Sociedade News de Feira de Santana, Marcelo Muniz do Galácticos Online e Fábio Passos da Band, da TV Band. Você colocou em campo a pior zaga do Brasileirão do ano passado, como consequência o Bahia levou 4 gols. Além disso, o que mais aconteceu no seu time e qual o motivo de escalar Lucas Fonseca? O time toma gols, não a zaga toma gols, né? Assim como o Bahia faz gols, o Bahia sofre gols. A ideia é por entender que o América estaria mais atrás, mais embaixo, mais posicionado. Era fazer uma construção um pouquinho mais com passes curtos, né? São características bem diferentes de um jogador para outro. O Luiz, que vinha jogando, tem um passe longo, tem uma bola longa, pesada, mais forte. E o Lucas tem um passes curtos, tem uns passes entre linhas que poderiam contribuir um pouco mais com a ideia do jogo do América, que seria marcar embaixo para jogar em cima. Então essa foi a condição que fez com que houvesse a diferenciação em relação à escolha. Manuel Petitinga, da Rádio Transamérica. Por que hoje, se nenhum treino feito com o grupo principal, você não fez o rodízio no time como vinha fazendo? Bom, eu não tenho feito rodízio. Inclusive, eu sou contra rodízio, sou contra poupar jogador. Eu gosto muito de colocar os caras em campo. Mas eu concordo com o Petitinga que talvez foi um erro repetir escalações com jogadores que vem na pegada desgastante demais, né? Nós temos vários jogadores com um pouco de setinha para baixo. A gente achava que 2 dias de trabalho feito no CT daria tempo hábil para recuperação, mas nós já entramos no campo um pouquinho mais desgastados do que o normal. O tipo de jogo compromete ainda mais isso, porque é um jogo que o adversário marca embaixo e contra-ataca. Então, constantemente a gente precisa de força para estar correndo para frente, marcando o adversário à frente, pressionando o adversário à frente. E precisa ter a resistência necessária para correr para trás em vários momentos que a gente não tiver efetividade na pressão. Então, concordo sim com a condição de reflexão que fica em relação à escalação da equipe, de repetição da grande maioria dos jogadores que jogaram contra o Palmeiras e vem jogando sempre, e isso talvez tenha trazido um pouquinho mais de prejuízo físico e, consequentemente, comprometido um pouco mais o placar. Jair Baraúna, da Rádio Excelsior. Dado seria óbvio dizer que foi um jogo para se esquecer, mas neste caso específico foi um jogo para se ter sempre na memória de como não atuar, não se comportar e principalmente repetir. Sim, é um jogo que vai estar guardado, vai estar no nosso arquivo. Talvez enfrentaremos adversários que visualizando o jogo de hoje utilizarão da mesma estratégia, e isso é uma condição de lembrança interna, né, para que a gente esteja um pouquinho mais vacinado quando enfrentarmos dificuldades assim. Ulisses Gama, Bahia Notícias, Salvador FM. Dado, o Bahia sofreu na defesa, mas também teve muitos erros ofensivos, principalmente o principal deles com o Oscar Ruiz, que vem falhando constantemente nas partidas.
Qual o caminho a se tomar para evoluir o desempenho desse atleta? Já fazem 2 jogos, né, que nós criamos muito. Hoje, mesmo tomando a quantidade de gols, nós também criamos muito. Talvez no finalzinho mais na base do abafo, com resultado já adverso, mas nós tivemos chances de finalização com vários jogadores. Então, às vezes a gente endurece demais ou direciona muito para um atleta, ainda mais num jogo como hoje, né, numa derrota. Isso é uma das coisas que eu não vou e não faço, é de transferir qualquer tipo de responsabilidade. A nossa equipe foi abaixo do normal, a nossa equipe perdeu forças, a nossa equipe poderia estar um pouco mais forte dentro de campo, não aconteceu. Os erros de quem que acontecem de quem está dentro são sempre aqueles erros de quem quer ajudar, quem quer contribuir. E vamos procurar dar confiança aos atletas, né? Continuar dando confiança, continuar buscando a evolução para que a gente consiga nos próximos jogos, acima de tudo no próximo jogo, já dar um retorno rapidamente voltando a pontuar. Jefferson Domingos, Jornal Massa. Depois da derrota de hoje, quando o time demonstrou que está cansado, faça uma projeção para o jogo de domingo contra a Chapecoense. São 3 dias, mas acaba-se que é um dia a mais apenas de recuperação, mas sinceramente não tem muito que usufruir disso. Todos sabem que a logística de viagem para Chapecó ela é muito difícil, então nós estamos comprometendo o treino de sábado, por exemplo, para fazer a nossa viagem. A direção está se sacrificando também para dar a melhor condição de logística para a gente, e essa reflexão ela será feita, né? Não pelo resultado, mas principalmente pelo rendimento dos atletas em campo hoje. Então vamos refletir, vamos procurar a melhor formação, e eu sempre falo que a melhor formação para o Bahia são aqueles jogadores que estão melhores no momento, e a gente vai avaliar muito isso para o jogo de domingo. Marinho Júnior, Rádio Metrópole. Dado no jogo contra o Palmeiras, falei que tinha sido a melhor apresentação da equipe. Você acha que esse foi o pior jogo do Bahia no seu comando em termos de recomposição defensiva? Sim, de recomposição defensiva, com certeza. Citei alguns exemplos do que aconteceu no jogo. Quando a gente leva o adversário para trás e consegue recuperar essa bola no campo de ataque, ainda nós não sofremos tanto contra-ataque. E acho que falhamos muito nessa condição de transição defensiva. O primeiro gol para mim foi muito claro, nós perdemos uma possibilidade de matar o jogo à frente. Não tivemos a recomposição com a quantidade de jogadores adequada, e o primeiro gol saiu, e outros gols poderiam ter acontecido no segundo tempo por conta dessa recomposição, por conta desse problema, e incluo também essa condição do desgaste de alguns atletas, desgaste de uma parte dos jogadores que faz com que a gente não consiga desempenhar o melhor rendimento em campo. A última pergunta, Rafael Seixas, da FM. Dado errar é humano, mas continuar assistindo jogadores que não rendem alguns jogos, o que você tem a falar disso? O colega tem insistido muito nessa condição, nessa pergunta. Eu continuo respondendo a mesma coisa. Se a gente começar a trocar atletas por conta de erros, por conta de falhas, não vai faltar jogador para o Bahia. Nós temos 50 inscrições no Campeonato Brasileiro Série A. O grupo do Bahia hoje é um grupo enxuto, é um grupo com menos de 25 atletas na equipe principal, com alguns atletas da equipe de transição que vão dar o suporte para a nossa jornada, que é longa. E a minha missão aqui é extrair o máximo de cada atleta que hoje é do Bahia, que todos colocam a camisa, vestem a camisa com muito empenho, com muita dedicação. E eu vou procurar, acima de tudo, dar muita força para os nossos jogadores, que são eles que resolvem os nossos problemas dentro de campo.